bom, pessoal? Bem-vindo ao podcast CEMEC Talks, o podcast oficial da Liga de Mercado Financeiro do IBMEC RJ. Eu sou o Guilherme Salek. Eu sou o João Pedro Baptista. E hoje estamos aqui com o professor Alexandre do Espírito Santo, formado em Ciências Econômicas pela UERJ, MBA pelo IBMEC e mestre em Economia pela Universidade Cândido Mendes. Ele iniciou sua carreira no Banco Omega em 1987 e atualmente trabalha como economista-chefe da UE Investimentos, assim como professor titular do IBMEC com 17 prêmios de excelência acadêmica. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Bem-vindo. Olha, estou muito feliz que vocês tenham me convidado, Guilherme, João, é uma honra para mim. Eu sou muito fã das empresas juniores, especialmente do CEMEC, né, que tem a ver com o mercado de capitais. Esse ano agora, daqui a um mês, na verdade, estou completando 37 anos de atividade profissional ininterruptamente no mercado financeiro. Então, assim, para mim, não é, lidar com jovens, rapazes e moças inteligentes, né, alunos aqui do IBMEC, muitos querem ir trabalhar no mercado financeiro. Para mim é uma honra e eu agradeço muito o convite que vocês me fizeram. Vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Bom, Alexandre, para começar, né, queria que você contasse um pouco como que você quis se tornar um economista, como o senhor mesmo disse, 37 anos de experiência não é para qualquer um, e até queria saber o que te levou hoje estar trabalhando ainda no mercado financeiro, sendo professor, ainda mais numa grande casa como a UE Investimentos, né, que tem aqui 1,2 bi sob assessoria. Então, esse sempre foi o seu plano? Ou teve alguém que te influenciou a seguir esse caminho? Bom, olha, não era o meu plano inicial, né? Quando eu estava no ensino médio, na minha época chamava segundo grau, eu, na verdade, queria ser engenheiro químico. Eu gostava muito de química, né? Na escola eu me sobressaía muito em química, adorava aquela coisa da química orgânica, carbonos, alcano, alceno, achava aquilo lindo. E quando eu estava no segundo ano, como treineiro, eu fiz vestibular para engenharia química, eu passei. Mas aí depois, um pouco pela influência do meu pai era economista, gostava de mercado financeiro. Meu pai ficava lá, poxa, é isso mesmo, você quer fazer engenharia química, será que tem mercado de trabalho? E aí na hora H, o peso da família acabou sendo decisivo. Aí fui fazer economia, né, acabei me identificando. E quando eu terminei o curso lá na UERJ, quando me formei, eu tive um problema pessoal e eu estava me preparando para fazer prova para a Ampec, para fazer o mestrado, e aí eu não consegui passar na prova, foi a única prova que eu não passei na minha vida, e acabei vindo para o IBMEC para fazer o MBA em Finanças, e eu fui ali um dos primeiros alunos, eu fui da segunda turma do IBMEC, do MBA, na época do então ex-ministro Paulo Guedes, que era a pessoa que estava, né, conduzindo o IBMEC ali, ele trouxe essa questão do MBA para o Brasil. E aí a gente, né, teve essa oportunidade de estudar com espetaculares, excelentes professores, e eu acabei me sobressaindo, né, eu fui o primeiro lugar da turma, e, né, por conta, né, dessa minha classificação, o meu currículo foi para algumas instituições aqui do mercado financeiro do Rio de Janeiro, lembrando que naquela época o mercado financeiro ficava basicamente no Rio de Janeiro, ainda não tinham acontecido o caso Narras e as outras coisas que acabaram levando o mercado para São Paulo. E aí eu fui trabalhar no Banco Omega, depois eu fui para o Banco Boa Vista, que era um banco tradicionalíssimo aqui, de uma família carioca. E aí minha vida foi se desenhando no mercado financeiro. No banco eu fui trader, operei um monte de coisa. E depois eu fui gestor de fundo de ações, que foi um aprendizado maravilhoso para mim, né? Tudo que eu sei de valuation, por exemplo, hoje eu sou professor de valuation, e muitas das coisas que me levaram, não é, a querer ser professor foi essa época que eu era gestor, porque quando você é gestor de fundo, você não é só comprar e vender, né, o ativo, você tem que entender por que você está comprando e vendendo. E aquilo fez com que despertasse em mim essa curiosidade, eu estudava cada vez mais.
E aí, no finalzinho, né, da década de 90, apareceu uma oportunidade para eu me tornar professor. Não era uma coisa que eu imaginava que ia acontecer na minha vida, mas como eu gosto de desafios, eu acabei topando o desafio de ser professor. E aí as coisas foram funcionando, né? Os alunos foram gostando das aulas, eu fui me adaptando cada vez mais, aí eu comecei definitivamente a olhar para o lado acadêmico como uma possibilidade de trabalho e não apenas como um hobby. No início eu achava que eu ia ser professor meio como um hobby, para dar uma desestressada, e não, aí foi mesmo algo que eu assumi como uma carreira paralela do mercado financeiro. Eu nunca deixei de estar nem um dia fora do mercado financeiro. Eu montei 2 assets, eu trabalhei até muito pouco tempo na Orama, que é uma empresa, né, bastante grande, que vocês todos conhecem. Eu fui economista-chefe da Orama por 8 anos. E aí agora, recentemente, eu voltei para a Way. Eu já tinha trabalhado na Way, eu tinha ajudado a montar a Way lá, mas foi bem na época da crise de 2008. Ali, agente autônomo era um problema, porque só fazia a Bolsa, e a Bolsa foi o segmento mais prejudicado na crise de 2008. Então, aí depois eu saí, aí acabei indo para a Orama e agora eu retornei, né? A Way é um escritório de agente autônomo ligado à XP, a gente, como você corretamente mencionou, a gente está com mais de 1 bi sobre gestão, sobre administração, então a gente vem apresentando um trabalho de crescimento gradual, né? O mercado é muito competitivo nesse segmento, né, de agente autônomo, mas a gente está fazendo ali devagarinho o nosso dever de casa para cada vez crescer mais e prestar bom serviço para as pessoas que recorrem ao nosso escritório. Ô, Guilherme, eu queria só tirar uma dúvida com o Alexandre, porque é algo que eu venho observando há bastante tempo, a galera tem dúvida em relação a isso, muita gente está em alta esse tema, que você até mencionou antes da gente ir para os nossos assuntos que a gente programou, que é a Bolsa do Rio, né? Eu vejo que tem muita gente com dificuldade de entender como que esse movimento vai conseguir aumentar o valor do Rio de Janeiro, se isso é viável, se isso é papo de político, porque a gente está vendo que realmente está saindo do papel, né? A legislação está aprovando, está saindo do papel. Eu gostaria de saber se isso beneficia o Rio de Janeiro, traz mais o mercado financeiro para o Rio de Janeiro, se isso é viável, se isso é balela, palavra de político. Queria até entender mesmo a visão do senhor, ainda mais, né? Bom, a pergunta é ótima. Eu até concedi algumas entrevistas sobre esse retorno, né, a reabertura de uma bolsa no Rio de Janeiro, até porque muitos jornalistas me procuraram, porque eu sou da época da Bolsa do Rio. Né? Sim. Então, ali eu comecei, né, no mercado, a Bolsa era basicamente no Rio, a Bolsa de São Paulo existia, como existia a Bolsa em outras praças. Já, na verdade, existiam 8 bolsas no Brasil. E hoje a gente só tem uma, a B3, e agora essa possibilidade de ter o retorno da Bolsa do Rio. Eu não sei se é papo de política, eu quero acreditar que não. As pessoas, os grupos que estão envolvidos são muito responsáveis, são pessoas e investimentos vultosos, pessoas competentes, não estão como aventureiros. Inclusive, né, não vou aqui dar o nome, mas tem um aluno nosso aqui do IBMEC, que foi meu aluno no semestre passado, que ele está trabalhando na empresa que vai reabrir a Bolsa. Então, me parece que é algo que a gente deve acreditar. Não acho que seja o retorno, não é aquela coisa, vamos voltar a ser a praça de finanças como era lá até ali o final da década de 80. Mas eu acho que é importante, a competição ela é sempre importante. Eu acho que a gente pode ter uma bolsa de nichos. Essa é a minha expectativa. Por quê? Se a gente olhar, no Brasil a gente tem, sei lá, quase 700 empresas de sociedade anônima que poderiam, né, ter ações negociadas em bolsa.
Quando você olha para a B3, dessas quase 700, na verdade, você tem muito menos empresas negociando na bolsa, algumas, inclusive, com baixíssima liquidez. Então, o que eu vejo? Como é que eu enxergo essa nova bolsa? Vamos pegar essas empresas que a gente tem dificuldade de criar liquidez, de dar liquidez, não é? Fica muito sujeito, restrito aos market makers. Vamos trazer essas empresas, vamos fazer abertura de capital de empresas menores. A gente tem um déficit enorme nos últimos 2 anos de IPOs, não é? A gente não tem experimentado abertura de capital. Quem sabe empresas menores, intermediárias, a gente possa ver nessa nova bolsa, né, facilitando o IPO de empresas intermediárias, né, as small, até as mid. Talvez seja a maneira que, pelo menos é a forma que eu enxergo, mais razoável para pelo menos entrar. Depois consolida e aí a competição vai ver quem vai se desempenhar melhor. Mas esse início, minha visão é desta maneira e eu acho positivo. Eu estou confiante que seja uma jogada inteligente, né, desse grupo. É um pessoal, como eu falei, que tem bastante competência e acho, sinceramente, que podemos ter um aumento da produtividade no mercado nesses próximos meses e anos. Bom, pegando esse gancho, então, falando um pouco de bolsa, na semana passada a gente teve uma queda histórica no Nikkei, que é o principal índice da bolsa japonesa, e você até escreveu um artigo sobre isso, né, professor? A gente leu. Aliás, você escreve vários artigos, sempre recomendo para os seus alunos, muito bons. Mas a gente queria um pouco a sua perspectiva sobre isso, principalmente a respeito da estratégia carry trade. E aí você podia contextualizar isso um pouco para o pessoal que não conhece. Claro, Guilherme. Você tem razão, eu tenho uma coluna no Valor Invest já há bastante tempo, às segundas-feiras, né? Convido aqui os que estão nos assistindo a lerem lá, é aberto, totalmente free, de graça, 0800. É só botar lá no Valor Invest, lá, Alexandre Espírito Santo, que vão aparecer ali enfileirados os vários artigos que eu tenho. O artigo mais recente, até o título, né, o Crash Sensei, né, porque, como você muito corretamente mencionou, a Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei, teve uma queda só comparada à queda observada em 1987, quando teve o segundo crash histórico no Dow Jones em 1987, e o Nikkei teve uma queda bastante importante, como várias outras bolsas. A queda que você se refere do Nikkei agora foi de 13%. A bolsa da Coreia teve uma queda também muito significativa, de 9%. Foram acionados os circuit breakers. A bolsa, né, americana teve quedas expressivas, pelo menos no início dos pregões, 3%, 4%. A própria bolsa brasileira teve alguma queda, foi menor, mas também houve queda. Isso tudo tem a ver com uma série de razões macroeconômicas, pelo menos essa é a minha visão, Guilherme, que eu venho falando há muito tempo, não é? A gente não pode desassociar o que ocorreu alguns poucos anos atrás com o que está acontecendo agora. E aí eu vou me referir ao que ocorreu lá na pandemia. Porque quando houve a pandemia, aquilo ali é o que o pessoal chama de cisne negro, é um evento extraordinário que não acontece com frequência, muito pelo contrário, né? Naquele momento, a gente ficou sem saber o que ia acontecer, porque de uma hora para outra todos nós tivemos que ficar em casa, né? É aquela coisa, né? Ficamos com medo, ninguém sabe se vai sobreviver, né, àquela doença e, consequentemente, há um pânico, não é, em relação à economia, uma recessão que se avizinha, e tudo aquilo traz uma incerteza sobre nossas vidas e sobre a perspectiva futura. Então, nessas horas, né, o que os bancos centrais fazem? Eles despejam dinheiro na economia, né, fazem políticas ultra expansionistas, que é basicamente, né, jogar o juro a zero.
E, além disso, os governos, e todos os governos fizeram isso, inclusive o governo brasileiro, fizeram políticas fiscais, né, que é basicamente fazer o chequinho e entregar para as famílias, para que elas possam, né, com essa ajuda, sobreviver. Então, naquele momento, houve essa política mista, né, tanto a fiscal quanto a política monetária foram muito expansionistas. Daquele pessoal que estuda economia, que está nos assistindo, sabe bem disso, que isso, né, você dá demanda na veia. Né? Quando você faz política monetária, política fiscal muito expansionistas, a demanda se expande muito fortemente, num período nem muito longo, né? Mais ou menos rápido. E aí, o que aconteceu? Felizmente, na hora em que a vacina apareceu e a gente foi tomando de novo a vida, né, essa herança das políticas ultra-expansionistas, elas permaneceram. Em outras palavras, tinha muito dinheiro. E esse dinheiro, né, que foi colocado ali pelos bancos centrais e pelos governos, uma parte deles, as famílias fizeram poupança, até porque estavam presas em casa. Uma parte foi para ativos de risco. E aí subiram todos os ativos, as criptomoedas, né, as bitcoins da vida, né, as bolsas, né, as ações subiram muito fortemente. Só que, ao mesmo tempo, vem aquilo que o seu professor de economia te explica. Quando você tem uma demanda muito aquecida, a chance de aparecer a inflação de demanda aumenta. E foi isso que ocorreu. Você já tinha um problema vindo pelo lado da produção, por causa da pandemia, né? A cadeia produtiva foi muito prejudicada, isso traz inflação pelo lado da oferta, e teve aí depois a inflação pelo lado da demanda, ou seja, era inflação de tudo que lado a gente ia experimentar um processo inflacionário no mundo. Alguns tinham falado, não, dessa vez é diferente, esquece essa história de dessa vez é diferente, porque o ser humano ele age desta forma. Por isso, eu imaginava que a inflação ia aparecer como ela apareceu. Nesse caso, quando o juro foi colocado a zero e a inflação está lá embaixo, está tudo certo. Quando o juro está zero e a inflação sobe, os bancos centrais eles têm metas de inflação, eles precisam agir. E aí os juros foram elevados no mundo inteiro. Inclusive o Banco Central do Brasil, que tinha colocado a nossa Selic, Guilherme, a 2, foi a menor Selic da nossa história. A gente colocou ela a 2. O Banco Central do Brasil foi o primeiro a subir a taxa de juros quando ele percebeu que a inflação ia sair da mão dele, ia sair da meta. O Fed, ele tardou a subir a taxa de juros, mas ele o fez. E hoje a taxa de juros nos Estados Unidos é bastante alta para o padrão americano, de 5,5%. Agora, depois de todas essas altas extraordinárias, existe uma possibilidade da economia global estar desacelerando além do que os bancos centrais desejariam, que é o que o pessoal chama de soft landing. O soft landing é quando o Banco Central consegue, através da política monetária, reduzir a inflação sem que ele dê uma freada brusca na economia ou causar a recessão indesejada. Havia essa dúvida, né, de como o Fed iria agir, se ele tinha conseguido êxito nessa tarefa. E foi muito por causa disso que a gente começou a experimentar esses estresses. E aí o Guilherme mencionou a questão do carry trade. O carry trade, Guilherme, é uma operação muito difundida nos mercados financeiros globais. Explicando rapidamente aqui para quem está nos assistindo, que é quando um investidor ele faz uma operação casada, ele se endivida numa moeda que tem taxa de juro muito próxima de zero e pega essa moeda, converte em dólar e esse dólar ele converte numa outra moeda que tem uma taxa de juro alta. E aí o par de moedas
que fez a alegria da torcida do Flamengo, né, do Corinthians e de tantos outros, o par de moedas foi ien e real. Por quê? O ien tem taxa de juro praticamente zero há muitos anos e o real é uma das moedas que mais tem taxa de juros e, basicamente, não é só isso. Nós temos taxa de juros alta num país que goza de alguma credibilidade internacional. Isso é muito importante, porque se tiver muito risco, também não vou botar meu dinheiro lá. Então, o que os investidores fizeram? Se endividavam em ien, né? Pegava o ien, transformava em dólar, depois pegava o dólar, transformava em real e aplicava aqui na Selic. O que está acontecendo agora, que o Guilherme corretamente mencionou, e foi uma das causas desse estresse, juntando com essa questão da freada, do possível hard landing na economia global e americana, é que existe uma possibilidade do Japão começar a subir a taxa de juros. E isso desmonta o carry trade global, pelo menos uma parte significativa. Então, o que a gente começou a ver? O cara começou a sair dos mercados emergentes, né, comprava o dólar para converter e levar lá para pagar o empréstimo em ien, que era, na verdade, a juro praticamente zero. Então, tudo isso causou um baita mal-estar. E o problema, pessoal, aí vem a minha experiência, é que nas crises, tudo se precipita. Acontece ao mesmo tempo. Porque, como eu sempre falo, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. E, mais uma vez, eu repito, ser humano é ser humano. Quando está tudo bem, é festa, ótimo. Quando você se vê diante da possibilidade, né, de uma crise, de algo muito gravíssimo, você instintivamente se protege. Você busca hedge. É assim e sempre será, porque o ser humano funciona desta maneira. A despeito de alguns quererem, né, mostrar que as coisas estão mudando, não caiam nessa. O ser humano é assim. Ele vai se proteger na hora das grandes crises e de um risco muito maior do que aquele mensurável. Foi isso que ocorreu naqueles dias ali que o Guilherme mencionou, mas, neste momento, estão tentando acalmar as coisas, porque a conversa agora vem que o Fed está pensando em reduzir a taxa, algo que já está na minha cabeça no mercado há muito tempo, mas as coisas estão mais ou menos sob controle. Ou seja, nós tivemos uma grande uma perda ali naquele dia, foi uma perda muito significativa, mas os mercados já voltaram, pelo menos aí 60%, 70% em relação àquela queda. Então, professor, eu queria até pegar esse gancho que você falou sobre o possível corte de juros por parte do Fed. Assim, todo mundo sempre fala que o Fed vai cortar os juros e nunca acaba cortando, né? A gente sabe que isso já é uma tendência. E aí eu queria um pouco, assim, da sua perspectiva, assim, você enxerga algum possível corte de juros? Você acha que isso pode vir a se concretizar, principalmente com essa expectativa de hard landing ou até uma possível recessão? Olha, Guilherme, essa pergunta é muito, muito importante para a gente também contextualizar. O que aconteceu? Como eu expliquei, quando a inflação veio e o Fed subiu o juro, a ideia, né, evidentemente, era restringir aquela expansão muito forte de demanda que veio pelas políticas fiscais e monetárias. Ao mesmo tempo, né, como o Fed tem mandato duplo, o Fed é diferente do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil tem meta de inflação, o Fed tem mandato duplo. Ele tem inflação e emprego. Então, o que a gente vê no Fed? Ele fica na dúvida, para que santo eu vou rezar? Eu vou rezar para este santo, que é o da inflação, ou é para este santo, que é o do emprego? O que a gente vê nesse momento é que o Fed ele criou um problema para si próprio. Por quê? No finalzinho do ano passado, no final de 2023,
os mercados financeiros compraram uma tese muito influenciado pelo próprio comportamento do Banco Central americano, de que ele iria reduzir as taxas, não é? Os Fed Funds, 6 ou 7 vezes esse ano de 2024. Muito bem, aquilo ali causou uma percepção de que esse afrouxamento monetário iria favorecer muitos ativos de risco. E aí houve um grande rally, até brinquei no meu artigo, um ralizão, né, de ações no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Se você pegar o final de 2023, ali, outubro, novembro, dezembro, foram altas extraordinárias nas bolsas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O que ocorreu é que, no início de 2024, no mês de março, o Fed praticamente deu um guidance que iria cair o juro. E o mercado, ele se embebedou de risco. Né? Ele foi como se tivesse um glutão morrendo de fome, vou tomar mais risco. E, nesse aspecto, o que me preocupa é que, até porque eu sou professor, não é? A gente não pode se descolar muito, né, do preço justo, dos valuations. E a gente estava vendo algumas empresas, especialmente do setor de tecnologia, inteligência artificial, que estavam tendo desempenhos que, a meu juízo, a despeito de respeitar, de achar o setor de inteligência artificial extraordinário, veio para ficar, tudo isso. Porém, eu estava vendo a NVIDIA, que é uma empresa importantíssima desse setor de chips, eu estava vendo a NVIDIA valer mais do que o PIB da Alemanha. Só ela valia mais do que o PIB da Alemanha. A NVIDIA valia mais do que a Aramco, que é a empresa de petróleo da Arábia Saudita, uma das empresas mais rentáveis do mundo. Eu estava vendo a NVIDIA valer 2,5 vezes todas as ações negociadas na Bolsa Brasileira. E aí eu me perguntava, bom, beleza, é para valer isso? Porque se você olhar o PL, né, você estava ali com um PL de 70, 80 anos, que é bastante salgado. O que o mercado estava dizendo é o seguinte, a NVIDIA vai ficar sem concorrente. E eu não acredito nisso, porque se o segmento de inteligência artificial é tão importante, se ele é tão promissor, outras empresas virão. E a NVIDIA terá problemas, vai ter que concorrer, não vai surfar a onda sozinha. Muito bem, quando cai que nem jaca podre. Porque se você pegar na sexta-feira antes do crash do Nikkei, as ações da Intel, e Intel faz chip, né? Tem ali também nesse setor, as ações da Intel na sexta-feira antes, só as ações da Intel caíram 30% num único pregão. Eu nunca tinha visto isso numa empresa do tamanho da Intel. A própria NVIDIA, nesses dias do estresse, ela caiu 25%. Não é uma perda qualquer para aquilo que eu ouvi. Não vai cair nunca mais. Compra que você vai ficar rico, não cai nunca mais. Não existe isso, pessoal, em mercado financeiro. Se alguém falar isso para você, está mentindo. 37 anos que eu vivo com isso. Não existe compre e esquece. Nem venda e esqueça. Você precisa respeitar as teorias e os valuations. É assim que funciona. O problema é que, quando a gente está vivendo episódios de euforia, de oba-oba, muitas vezes esses episódios geram bolhas. E as bolhas financeiras são responsáveis pelas maiores crises, as grandes crises que aconteceram na história do capitalismo. Mudando um pouco, não de assunto, mas falando um pouco especificamente de inteligência artificial, como que o senhor, então, depois desse exemplo que você falou de inteligência artificial para a gente, como que o senhor pode classificar o investimento de inteligência artificial? Você acha que ele é algo, então, mais agressivo, algo mais defensivo? E até, falando um pouco, eu tinha dado uma pesquisada na NVIDIA e tem alguns índices falando que ela ainda tem essa capacidade de crescer. Você acha que é mais por causa dessa bolha, então, que o senhor até mencionou, ou você enxerga que existe um potencial de criar um novo produto, uma inteligência artificial, e realmente essa
realmente estourar, né? Porque, pelo que eu tava vendo, em 2026 a NVIDIA vai lançar uma plataforma chamada Blackwell. E ela só vai ser lançada em 2026. Então, será que existe esse potencial ou é algo que está sendo mais É. falado para gerar uma expectativa? Não, é uma ótima pergunta. Eu sou, assim, como eu mencionei, não sou inocente de acreditar que isso seja somente uma moda, que é algo que daqui a pouco vai sumir. Não é, pelo contrário. Nós vamos crescer. O que é interessante a gente ver, eu estava lendo recentemente uma entrevista de um dos responsáveis da gestão, né, da alta gestão do Google, que ele falou que eles ficaram um pouco para trás nessa questão da inteligência artificial, porque durante a pandemia você fez lá o pessoal ficar no home office, depois levou tempo para voltar do home office, depois ele próprio se arrependeu de ter falado isso. O que me parece é que os investimentos serão muito, muito, muito elevados. Não tenho dúvida disso, mas eu volto a repetir. A competição vai chegar. Já existem empresas, a AMD, por exemplo, empresas que vão se debruçar sobre esse setor. O que me preocupa muito é quando a gente acredita que algumas empresas, elas como se fossem escolhidas pelo rei, pelo Deus, vai ser você e é só você. Esquece isso. Quando você tem mercados competitivos, você acaba trazendo, né? Você que estuda economia sabe bem disso, os lucros extraordinários, depois os lucros se normalizam. Na verdade, esse setor ele é muito promissor, mas não teremos, a meu juízo, né, NVIDIAs o tempo inteiro. O que nós vamos ter é uma regularização, uma normalização com o mercado competitivo, porém, o que, pelo menos esse é o meu cenário, é que a inteligência artificial ela não veio para mudar o mundo, né? Ela veio para ajudar o mundo. Né? O que eu tenho visto muitas pessoas falando é o seguinte, não, porque daqui a 10, 20 anos você não vai precisar de mais, você não vai precisar de médico, você não vai precisar de operador de mercado, porque as máquinas vão fazer tudo, né? Pegando emprestado ali como se fosse aquele filme Exterminador do Futuro, não é que você vai ter lá os robôs. Não vejo, pelo menos até onde minha vista alcança, não enxergo esse cenário. Eu acho que é importante, mas eu continuo. Se eu, alguém da minha família, precisar de um médico das galáxias, eu vou para o médico. Eu não vou dar a minha vida na mão da máquina. Pois é. Professor, eu queria perguntar um pouco, então, recentemente eu li alguns gestores, grandes gestores da Bolsa falando a respeito dos valuations, e aí vai um pouco em linha do que você comentou na pergunta anterior, valuations muito parecidos com épocas um pouco mais arriscadas do mercado, com cenário de risco muito melhor hoje em dia. E aí eu queria a sua opinião sobre o clima da Bolsa e como que estão os valuations. Muito bom. Eu gosto muito desse assunto, né? Até porque desses 37 anos que eu tenho de mercado, grande parte deles foi ligado à Bolsa. Então, é um assunto que me atrai e gosto de discutir. Se você olhar, Guilherme, no finalzinho do ano passado, isso acontece todo final de ano, os jornalistas, eles procuram a gente que trabalha no mercado, especialmente, né, aqueles que têm mais tempo de mercado, né, e tem relacionamento com jornalistas, que é o meu caso, para fazer uma pesquisa, né? Quanto é que você acha que a Bolsa vai estar daqui a um ano, final do ano que vem? Vai, né, compra, não compra, vende? E eu tinha chegado, né, estava retornando para a Way, e eu coloquei lá na pesquisa a minha visão. Né, eu tenho um modelo, né, de projeção de Ibovespa, que é um modelo que contempla, além dos múltiplos, eu faço uma proxy para o modelo Global CAPM, que é o modelo usado em valuation, e eu uso esse modelo para ajudar a projetar o Ibovespa. A minha projeção para o final do ano de 2024 era 136 mil pontos.
Naquela época, né, isso foi ali no início de novembro, de dezembro, quando saiu no jornal, o nosso número da Way era o menor de todos. Tinham lá uns 10, 12, 15. E o pessoal estava com 150, 160, 170 mil pontos. E a gente estava com 136. E os sócios da Way, não é, que eu estava chegando, estava retornando, o pessoal ficou meio assustado, estavam procurando. Poxa, tá certo, é isso mesmo, não é raro. O jornalista não colocou errado. Não, o modelo é esse, o que a gente está vendo é isso, isso, isso. Muito bem, tinha uma justificativa para os 136 mil pontos. E o que aconteceu? O mercado estava muito naquela vibe, como vocês falam, do rally do fim do ano, aquele que eu mencionei ainda há pouquinho, né, que o mercado estava subindo muito fortemente, porque o juro ia desabar lá fora. E a gente na Way não projetava 6 ou 7 quedas de juro. Nós projetávamos 3 quedas pelo Fed no ano de 2024, que, aliás, parece que é o que vai acontecer, né? A gente provavelmente vai acertar. Mas eu acho que o ponto, né, importante aqui, que você muito corretamente mencionou, é que a gente tem que operar a Bolsa sempre olhando a relação risco-retorno. É corretíssimo o que você mencionou ainda há pouco. O que está, na minha visão, acontecendo é que a nossa Bolsa ela ficou extremamente descontada. Nós, há 2 meses atrás, refizemos o nosso modelo, mudamos de 136 para 140 mil em dezembro. Muitas casas que estavam lá em 150, 160 baixaram para 145, para 140. A gente subiu, enquanto os outros reduziram. Por que eu acho que a nossa Bolsa ela está atrativa nesse momento? Porque, além de termos empresas excelentes, bem administradas, e vejam, pessoal, empresa brasileira tem uma coisa que é muito legal. A gente apanhou tanto na vida, inflação, hiperinflação, esse pessoal aprendeu a fazer gestão como ninguém lá fora sabe fazer. Então, as empresas brasileiras são muito bem administradas, sabem lidar com o mar revolto, e os valuations estão atrativos, porque a gente hoje trabalha com o Ibovespa ali com PL em torno de 7, enquanto você está falando de PL lá no S&P, perde 20. Por isso, me parece que a gente tem, neste momento, uma boa oportunidade. A Bolsa brasileira está com múltiplos convidativos e, como você mencionou, o risco hoje ele é mais razoável do que em outros momentos da história. Por exemplo, se nós pegarmos, não está tão longe assim, Guilherme, o governo da Dilma, não é? O governo da Dilma foi uma história bem, né, ruim da nossa economia. Nós tivemos uma das maiores recessões de todos os tempos aqui na economia brasileira. Se você pegar o rendimento da NTN-B, que é o yield, não é, da NTN-B, que é um grande número que eu sugiro a vocês que acompanhem, quer saber se o país está bom, como se você fosse um médico, né, que vai tirar pressão, temperatura. Vai lá na NTN-B, na longa, que você vai ver se o país está indo bem ou mal, que é o prêmio que você paga além da inflação, do IPCA. No governo Dilma, o prêmio da NTN-B foi 7 blau, quase 7,5. Muito alto. Extremamente alto. Hoje a gente tá alto ainda, tá ali em torno de 6,40, agora voltou para perto de 6. Mas dá para perceber, não é, que o próprio mercado atribui hoje um risco associado ao país, né? Se a gente pegar o próprio risco país, o CDS, são números muito mais favoráveis. Agora, eu só peço uma coisa, pessoal, não entra de novo em oba-oba. Porque quando o mercado ele está muito descontado e começa a subir, alguns analistas, alguns garotos que começam a operar, que ficam participando dos chats, dessas coisas, entra nessa, compra que não vai cair nunca mais, vai ficar rico, é agora que tu vai fazer a tua independência, com 20, 22 anos, tu vai ficar rico. Não funciona dessa maneira.
né? O país tem graves problemas ainda, especialmente do problema fiscal, que é crônico. Não é um problema de agora, é um problema que a gente carrega. É como se você, né, tivesse uma mala pesadíssima carregando aquilo, dificulta a tua caminhada. O país tem este problema fiscal há vários anos. Em um ano, um governo aqui e ali, a gente tenta melhorar, volta. Tenta melhorar, volta. E aí o que a gente tem? Voo de galinha. O país cresce um pouquinho, a inflação vem, o Banco Central sobe o juro, aí o país entrega. Voo de galinha, né? Você melhora, entrega, melhora, entrega. Esse tipo de situação permanece. Então não é comprar e esquecer, vou ficar rico, nunca mais vai cair. Olhe a bolsa como um investimento, que é diferente de você especular, que é comprar hoje para vender amanhã, daqui a um mês. Olhe a bolsa como um investidor que está participando da economia, que está virando sócio, querendo dividendo, né? Participar do crescimento daquele setor através daquela empresa que você vai selecionar, ou o seu agente autônomo vai te indicar, ou qualquer, né, o gerente do banco, mas não entra nessa de que tem uma semana que o Ibovespa sobe todo dia, então não vai cair nunca mais. Não é desta maneira que funciona. Eu acho bem interessante esse assunto. Você até mencionou a questão da política fiscal do país. E a gente, aqui no Brasil, a gente tem um problema também que está começando a ficar crônico, né? A questão da política, pessoal, quando acredita em algo, quer ir até o final, mas só que é uma coisa que a gente aprende no mercado financeiro, que o mercado financeiro não tem lado. Ele vai agir pelo certo, vai agir, então se a inflação tá alta, então qual é o remédio disso? É aumentar um pouco a Selic, mas, assim, infelizmente, eu queria até te perguntar por que os políticos não gostam do Banco Central, tá? E também queria saber o que o senhor tem de expectativa com a indicação de talvez, né, nosso futuro presidente do Banco Central, o Galípolo, já que esse ano, em dezembro, uma grande decisão tem que ser tomada, né? Que é quem que vai ser o presidente que controla, né, essa questão dos juros no Brasil. Muito bom, João, você tem razão. Bom, vou começar por algo que você sugeriu. Quando houve o caso Narras, que foi deu start para uma série de problemas que aconteceram no Rio de Janeiro e a quebra da Bolsa do Rio. Naquele momento, né, e eu já estava trabalhando, perdi muito dinheiro, inclusive, no caso Narras, porque eu estava comprado em opções e o mercado desabou. Tinha um dono de uma corretora muito famosa, que ele usou uma frase que é lapidar. Eu adoro essa frase. No mercado financeiro não tem freira. Muito bem, o que ele quis dizer com essa metáfora, né? Não adianta, não tem pessoas inocentes. Todo mundo, de alguma maneira, sabe o que está acontecendo. O que ocorre é que o mercado ele não tem amor por essa ou aquela posição, como você muito corretamente mencionou. O mercado ele quer ganhar dinheiro. É assim, sempre foi e sempre será. Mercado, né? Vou aqui usar, até porque eu sou poeta, ele não tem alma, ele não tem coração, né? O mercado ele vai lá fazer aquilo que vai beneficiá-lo financeiramente. Existem, inclusive, muitos casos de países que sofreram ataque especulativo porque o mercado percebeu que eles estavam fragilizados e falaram, vamos quebrar o cara lá porque a gente vai ganhar dinheiro. Né? O próprio George Soros fez isso lá contra a libra esterlina muitos anos atrás, na década ali de 90. O que eu enxergo é que o mercado, nesse momento, ele tem um problema em relação ao país, que é duvidar do novo arcabouço fiscal que foi colocado de pé no ano passado por este governo para substituir o teto dos gastos que estava funcionando ali desde o governo Temer. O problema do arcabouço fiscal é que o próprio governo, quer queira ou quer não queira, o próprio governo
colocou ele em xeque quando ele mudou as metas que ele tinha estabelecido recentemente. E aí o pessoal ficou falando, poxa, mas se o cara me deu a meta e agora está dizendo que não vai cumprir a meta, por que eu vou acreditar nele? Então, essa indagação, que faz muito sentido no mercado, colocou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. O problema do Banco Central, que você se refere, e é absolutamente verdadeiro, é porque o Banco Central, ele é o goleiro. Eu sempre falo isso. O Banco Central, ele existe para não deixar, né, a economia perder. Então, ele está lá para defender. Ele não é atacante. Quem ataca, né, usando essa metáfora do futebol, é o governo fazendo política fiscal. É o governo investindo em infraestrutura para melhorar a produtividade. Esse é o cara que está ali para fazer gol. Né? Esse é o Pedro, o Gabigol, os Romários da vida. O Banco Central é o goleiro. E por isso, goleiro, eu posso falar por experiência própria, porque eu fui goleiro quando eu era garoto. Né? Eu não sabia jogar bola, como eu adorava futebol. Aí meu pai falava, bota ele no gol lá, não sabe jogar, bota ele no gol. E eu, como goleiro, eu sofria. Né? Então eu tinha que ser muito bom, até porque eu era baixinho. Então eu tinha que me destacar. O Banco Central faz exatamente esse trabalho. Ele está ali para proteger o poder de compra da sociedade. Não é? O que acontece? O Banco Central, ele emite a moeda. Não é? Eu dou aula de macro há muitos anos, eu sempre falo para os meus alunos. O Banco Central é o pai e a mãe ao mesmo tempo da moeda. Na hora que você junta pai e mãe, é o PAN. Então, o Banco Central é o pai e a mãe, é o PAN da moeda. Ele tem que zelar pelo filho. E qual é a doença da moeda? A doença da moeda não é cachumba, catapora, covid, pox, não é nada disso. A doença da moeda é a inflação. E ele precisa preservar a moeda. Qual é o instrumento, qual é a vacina que ele tem? É a taxa de juro. É óbvio, pessoal, que quando você toma remédio, tem efeito colateral. Qualquer remédio, até uma aspirina tem efeito colateral. Quando você sobe o juro, é ruim. Por quê? A economia se ressente, vai crescer menos, vai reduzir o consumo das famílias, das empresas. Isso freia o crescimento e o político, ele quer crescimento. Por quê? Porque político, na verdade, quer se reeleger. Ele quer fazer obra para lá no dia da votação o cara falar, pô, foi aquele cara lá que fez aquela ponte, que me ajudou, vota nele. O Banco Central, ele tem uma tarefa muito complexa, mas é importantíssimo, assim como o goleiro é importante, porque se você não tem um bom goleiro, todo time de futebol vitorioso começa por um grande goleiro. E a economia tem que começar por um grande banqueiro central. Nesse aspecto, o Roberto Campos Neto fez um trabalho maravilhoso. Você me pergunta sobre o Galípolo. Eu não conheço o Galípolo pessoalmente. Mas o Galípolo, desde que ele assumiu a diretoria do Banco Central, e agora, mais recentemente, ele tem falado muito com a imprensa, o que eu acho ótimo, o Galípolo tem dado algumas indicações de que o trabalho que ele fará é basicamente dar continuidade ao que ele, inclusive, faz parte da diretoria, ao que esta diretoria está fazendo. A gente não pode esquecer, a despeito de algumas pessoas quererem fazer a gente pensar diferente, que a decisão do Comitê de Política Monetária do Copom, que acontece 8 vezes no ano, a cada 45 dias, essa decisão é tomada por 8 diretores e um voto Minerva, se for o caso, o voto decisivo, que é do presidente. O que a gente não pode esquecer é que não é o presidente do Banco Central que toma a decisão. Ele é um voto dos 9. O que pode ocorrer, se ficar empate, ele decide, como aconteceu há 3, se eu não me engano, 3 reuniões atrás. O problema todo é colocar o peso do Banco Central no seu presidente, quando, na verdade, a diretoria é um colegiado, é o comitê, é um colegiado, e é eles que tomam decisão. Acho que o Galípolo está com uma cabeça muito boa. Se ele efetivamente for indicado pelo presidente Lula,
eu acho que ele pode sim fazer um bom trabalho. E fazer esse bom trabalho significa que se tiver que subir o juro, ele vai subir, assim como se tiver que cair, ele vai cair, porque ele tecnicamente vai olhar os modelos, o Banco Central tem modelos, a gente no mercado replica esse modelo e, consequentemente, vai tomar decisão técnica, não política. Toda vez que nós tomamos decisões de política monetária olhando a política, normalmente deu errado. Você quer perguntar mais alguma coisa? Bom, acho que para encerrar, a gente podia falar um pouco, porque sempre quando tem esses silêncios da noite, vem uma guerra, né? E agora a gente está com esse tema aí em alta de Irã e de Israel. Parece que a mídia está dando uma esquecida agora, está até me preocupando, porque pode ser que estoure a qualquer momento, literalmente. E isso é um cuidado, né, que a Sim. gente tem que ter com o petróleo, né? Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Claro. Bom, você tem razão, não é? A gente está vivendo um ambiente geopolítico bem complexo no mundo inteiro. Na verdade, o mundo está polarizado, né? Isso tem já algum tempo. Aqui no Brasil, sem dúvida, a partir ali de 2014, quando teve a eleição Dilma e Aécio. Ali o país ele fraturou, ele partiu ao meio. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro, a gente vê isso. Né? Recentemente, lá na França, né, ali com Macron e Le Pen, agora mesmo lá nos Estados Unidos, a gente está vendo, era o Trump versus Biden, agora é Trump versus Harris, porque o Biden saiu. As pesquisas indicavam o Trump, agora estão indicando a Câmara. A verdade, pessoal, é que esta polarização ela não é benéfica para ninguém em nenhum lugar. O problema é que quando essa polarização ela ultrapassa o mínimo do bom senso, que aí é o que você está falando, quando você vai para a radicalização com as guerras. Então a gente está vivendo há mais de 2 anos uma guerra insana entre Rússia e Ucrânia. Ninguém esperava que essa guerra fosse durar mais de 2 anos, esperava que fosse durar 2 meses. Depois a gente viu aquela barbaridade acontecendo do Hamas com Israel, e aí transbordou, entrou Hezbollah, e agora você tem ali provavelmente alguma coisa no Irã, também, né, e tudo ali num barril de pólvora, que é no Oriente Médio. Por isso, eu comungo dessa sua preocupação, né, eu acho que a gente não pode desprezar os eventos geopolíticos que estão acontecendo e, mais do que isso, a gente não pode menosprezar a eleição americana que vai acontecer no início de novembro. Será uma das eleições mais complexas da história americana, porque o Trump, se ele voltar, se ele for eleito novamente, muito provavelmente o Trump vai resgatar a guerra comercial que ele conduzia ali no primeiro mandato dele em relação à China. Né? Ele já falou que ele vai subir as tarifas de importação em relação à China ali para 50%, 60%. Falou que outros países também vão levar lá os 10%. Ou seja, o que a gente pode ver se o Trump vencer? Nós provavelmente veremos as tarifas de importação nos Estados Unidos subindo para uma média de 20%, isso é inflacionário, isso vai trazer um problema para o Fed. Já se for Harris que vença, ela a gente não pode esquecer, ela é a atual vice-presidente. E ela está criticando, né, nas entrevistas, o próprio governo que ela faz parte. Né? Inclusive disse agora recentemente que vai subir a alíquota de imposto de renda para as grandes empresas de 21% para 28%. Justamente para financiar programas. Por que não financiou o programa? Ela faz parte do governo. Então, essa questão política nos Estados Unidos ela é fundamental porque os americanos ainda, a despeito de todos os problemas do endividamento, de todo estresse que os americanos vivem nos últimos anos, ainda é o farol econômico, né, da economia global. Então, a gente tem que ficar olhando isso. E também precisamos olhar, né, o comportamento, né, da Rússia, porque eu começo a ficar incomodado com essa reação da Ucrânia
porque o Putin ele pode, né, eventualmente, se sentir incomodado definitivamente e começar a usar armamentos que seriam muito perigosos para tentar dar fim a essa guerra que já consumiu muitas vidas e mais de 2 anos. Então, você tem razão, a gente tem que ficar observando e, de novo, né, se acontecer algo assim, os mercados vão sentir muito, muito fortemente. Então tá, professor. Acho que essas foram as perguntas principais que a gente queria fazer. Agora, normalmente no final do episódio, a gente entra numa dinâmica de ping-pong. E aí a gente lança algumas perguntas um pouco mais rápidas para você. E a primeira a gente queria uma recomendação de artigo seu. Não vale falar o mais recente sobre o Crash Sensei. Olha, eu tenho um hábito, né, de escrever artigos de uma maneira que seja de fácil entendimento para as pessoas. Eu não gosto muito de usar economês, esse tipo de coisa. Então, os meus artigos, eles têm essa pegada para o leigo, né, que eu acho que sempre ajuda. Eu escrevi, há coisa de 1 mês e pouco atrás, um artigo que fazia uma pergunta, o título é uma pergunta, né? Será que a euforia recente faz sentido? E 2 semanas ou 3 semanas depois teve o crash lá do Nikkei. Então, como sugestão, não tem muito tempo, se você entrar lá na minha coluna, né, o 3º ou 4º, que na hora que você rolar para baixo, será que a euforia atual faz sentido? Sugiro que leiam, que ajuda a entender um pouco aquelas coisas que eu expliquei ainda agora. Legal. Muito obrigado. Gostaria agora de saber de uma recomendação e também de uma anti-recomendação de livro. Se você pudesse... Olha, eu leio tanto livro e uma coisa assim, como a gente está aqui falando sobre várias coisas, até já falei que, poxa, que eu fui goleiro, algo que eu nem costumo muito falar, eu já fui até DJ, para vocês terem ideia. Eu vou fazer algo que inusitado. Eu sou poeta, eu adoro poesia, eu tenho 4 livros de poesia editados. E eu poderia, óbvio, perfeitamente passar um livro de economia ou de finanças, tem vários que eu poderia passar, mas eu acho que como a gente está vivendo num mundo tão chato, um mundo tão cheio de cobranças, né? Eu acho que a gente tem que tentar dar uma romantizada, né? Tirar um pouco de peso. Então eu vou sugerir, não um livro, mas eu vou sugerir uma obra de um dos maiores poetas brasileiros, que é o principal poeta, né? O que tem lá na minha cabeceira e eu sempre leio, que é o Olavo Bilac. O Olavo Bilac era um poeta parnasiano. Ele tem poesias, sonetos fantásticos. E olha, pessoal, às vezes eu estou muito estressado, às vezes eu estou muito chateado porque eu perdi dinheiro, porque eu errei uma recomendação, uma avaliação. E aí, na hora que eu vou deitar, não é, antes de fazer minhas orações, eu pego lá, né, os meus livros, né, de poesia. Muitas vezes eu pego o livro de Vinícius de Moraes, que é um grande poeta brasileiro. Mas às vezes, quando eu estou realmente muito chateado, eu pego o Olavo Bilac e leio lá um soneto, e aí eu durmo mais tranquilo. Leiam poesia, pessoal. Eu sei que vocês, jovens, não gostam. Leiam poesia. Legal, legal. E uma anti-recomendação, então, professor? Assim, pode ser até um gênero, não precisa ser um livro. Um gênero específico literário. Eu acho assim, vocês que são jovens e gostam de mercado financeiro, e lembra, pessoal, já fui jovem, gostava de mercado financeiro, assim como muitos que estão aqui me assistindo. Né? A única coisa que eu sugiro a vocês é que vocês não entrem nessa história da dica. Né? A minha anti-recomendação é não caiam nessa. Compra porque me deram esse bizu, compra criptomoeda, Bitcoin. Compra porque você foi recomendado por um profissional. Lembra, quem hoje trabalha no mercado tem que ter certificação, obrigatoriamente. Eu próprio
Eu tenho 37 anos de mercado, eu tenho MBA, tenho mestrado, eu tenho certificação. Todos nós precisamos de certificação para trabalhar no mercado, para fazer uma boa recomendação. Sai dessa história do, olha, vai por aqui, vai por ali. Essa coisa dos influencers, dos youtubers que vocês assistem, não estou aqui criticando, só estou pedindo cuidado. É melhor, eventualmente, você ir para um profissional. Não que o youtuber, eventualmente, seja um cara que até entenda, ou influencer, mas pegue recomendações com seus professores ou então com os profissionais que efetivamente se prepararam para dar essas recomendações. Bom, antes da palavra final para o Guilherme, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, agradecer até a Bruna, que está aqui no backstage, e o Augusto também, que está sempre presente aí no nosso estúdio. Valeu, Augusto. E também queria só dar um último recado final, queria divulgar até o nosso outro projeto, né, da nossa liga aqui do SEMEC, do núcleo de podcast, que são as notícias semanais. A gente, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, divulga notícias semanais que eu, Guilherme, Bruna, fazemos parte hoje em dia. Então, eu convido a todos a darem uma conferida lá no Spotify para vocês acompanharem as notícias geopolíticas do mercado financeiro. Acho que o João resumiu bastante aí a nossa conclusão. Só se tiver alguma consideração final para o pessoal que está assistindo, professor. Claro. Bom, primeiro, né, queria agradecer mais uma vez o convite. Eu repito, sou muito fã, né, de empresas juniores, sempre fui, porque é a melhor maneira de você colocar em prática aquilo que você está aprendendo com a gente lá em sala de aula. Esse tipo de iniciativa, ela é muito, muito importante sob todas as óticas. Primeiro porque, né, você está aqui colocando em prática, né, usando muitas das coisas que a gente ensina em sala de aula para te dar base para você fazer pergunta para o professor. A outra maneira que eu enxergo que funciona muito bem é porque você está, de alguma maneira, né, colocando aqui o logo da instituição, do SEMEC, da escola, e isso ajuda a atrair mais colegas, né, jovens, para virem estudar aqui conosco. Então, eu prefiro achar, né, que os outros eles têm um pouco de preguiça, mas o pessoal do SEMEC sempre foi muito ativo, desde sempre, desde que eu conheço, e fiquei muito, muito feliz quando o Guilherme me convidou e estou à disposição para outros, se eventualmente quiserem ouvir aqui as minhas bobagens que às vezes eu falo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Foi? Pô, maravilha. Vamos tirar uma foto só antes? Vamos embora.